Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão aí? A paz do Senhor, irmãos? Aí, eu gosto de ouvi-los, né? É muito ruim pregar com aquela sensação de que não está ninguém aí ou ninguém está ouvindo. O pastor nos deu esse mês o tema livre, né? Sempre ele dá o direcionamento e parece que a gente fica um pouco viciado no direcionamento, porque pense numa mensagem difícil de achar. A Bíblia ficou pequena, ficou bem pequena. Eu falei, meu Deus, não vai vir não, é? Até porque eu tinha uma mensagem em mente e há 2 domingos atrás o pastor foi e pregou. Aí eu falei, pronto, estou na roça. Aí daí para frente foi só pedir intercessão aí, me ajuda. Me ajuda aí que o negócio está estreito aqui para o meu lado. Mas o Senhor é bom em todo o tempo, né? Em todo o tempo o Senhor é bom. E Ele sempre prepara para a gente alguma coisa. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é porque quem teve a oportunidade aqui de pregar é melhor do que o outro que está aí. É unicamente porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Então, baseada aí na bondade de Deus, eu queria que vocês... Eu não trouxe óculos, né? Abrissem comigo em Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hoje eu quero falar com vocês como escapar de Lodebar. E por isso esse versículo, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Antes de eu entrar e falar para vocês sobre Lodebar, eu quero contar para vocês a história de um príncipe que caiu em desgraça. Esse príncipe, ele tinha apenas 5 anos. E o que aconteceu? O país dele estava em guerra e morreu o rei e também o seu pai. O rei e o seu pai. Portanto, o herdeiro do trono seria ele. Mas, uma vez que o rei morreu em guerra, outro rei assume o lugar. E com isso, a sua ama, a mulher que cuidava dele, a babá seria hoje, falou assim, quando ela ouviu, ela já estava sob tensão, né, que o país estava em guerra. Quando ela ouviu que o rei morreu e o sucessor também morreu, ela pegou a criança e fugiu. Ela disse, vou fugir daqui, porque o próximo a morrer vai ser aí o neto, porque vai herdar o trono. E sempre acontecia assim, o rei que ganhasse a batalha, o país que ganhasse a guerra, ele matava todos os herdeiros do trono, para não acontecer de mais tarde alguém vir reivindicar ali o poder. Esse príncipe, ele chamava-se Mefibosete. E ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei Saul. E nessa correria da sua babá, ela deixou a criança cair. Era uma criança relativamente grande para carregar no colo. E ela estava fugida. Então, eu não sei se ela pegou uma carruagem, eu não sei como que ela fez. Eu sei que ela correu com essa criança e ela deixou a criança cair. E a criança, como se toda a desgraça que estava acontecendo fosse pouco, a criança ficou aleijada de ambos os pés. Por quê? Pensa, na época, não tinha um hospital para levar
tirar um raio-x, ver a gravidade, colocar um gesso ou fazer uma cirurgia. Ia sarar por segunda intenção, por osmose. E ela não tinha tempo também para isso, ela tinha que continuar fugindo. E ela fugiu. E para onde foi levado Mefibosete? Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar. Mefibosete, o seu nome, se você procurar aí o significado, já vem como vergonha. Provavelmente, porque daí a sua ama some da história a partir daí. Provavelmente ela deixou essa criança lá, mas ela foi cuidar da vida dela. Porque agora ela já não podia ficar com aquela criança. Porque a Bíblia diz que ela ficou com Maqui, com a família de Maqui. Ficou sendo cuidado ali. E Lodebar, que lugar era esse? Era um lugar ruim, gente. Não era um lugar bom, não. Ele saiu da nobreza, ele perdeu o pai ao mesmo tempo, ele perdeu o avô, ele perdeu o trono, ele perdeu a nobreza, ele perdeu os cuidados da sua ama e ainda perdeu a capacidade de se locomover sozinho. Ele precisava, a hora que ele mais precisava de ajuda, ele estava impossibilitado. E ele foi largado em Lodebar, na casa de um homem chamado Maqui, que, por sua vez, esse nome Maqui, na tradução, segundo os estudiosos, trata-se de vendido ou entregue à morte. Imagina só, a pessoa já com todo esse histórico, ele já tem um nome que, talvez até por causa disso, passou a ser considerado como vergonha. Aí ele vai ser entregue a uma família que fica aí para morrer. Entendeu? Imagina a situação. E foi para um lugar chamado Lodebar. Apesar da pronúncia, até o som sair interessante, não é bom. Lo significa não. E Debar é sem pasto. É não pasto, não tem alimento. E se você procurar mais um pouquinho em uma outra situação, esse Debar, numa variação da linguagem, ele vai aparecer como sem voz. Um lugar de ficar em silêncio. Um lugar onde as pessoas não tinham uma palavra que está sendo muito usada hoje, seu lugar de fala. Não tinha lugar de fala. Pensa no lugar, sabe quando a gente está na rua e a gente encontra, mais para o centro da cidade, um monte de pessoas debaixo do viaduto, como se aquilo fosse normal? Uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua, sem médico, sem emprego, sem apoio. E eu mesma passo um pouco assustada com as pessoas. Ou seja, tem um preconceito. Né? Você fica assim, será que eu posso me aproximar? Será que... quem é essa pessoa? Imagina, foi isso que aconteceu, só que com um príncipe. E ele foi parar em Lodebar. Praticamente entregue para morrer. Olha a situação de Lodebar. Aquela cidade era conhecida como lugar triste, um lugar de miséria, onde os seus moradores eram doentes, eles tinham facilidade de pegar doenças, porque a situação, eu entendo que seria uma situação deplorável, que era bem difícil. Porém, apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, Mefibosete continuava
sendo nobre. Ele continuava tendo sangue real. Essa circunstância não tirou dele a realeza. É claro que aparentemente ele deveria parecer um mendigo, mas ele não tinha perdido o que estava por dentro, porque o que estava por dentro era o seu sangue real. E Mefibosete, ele tinha um segredo que até ele mesmo desconhecia. Ele fazia parte de uma aliança. Essa aliança, eu queria que vocês andassem comigo pela Bíblia um pouquinho, para a gente entender a história. Está em 1 Samuel, no capítulo 20, a partir do versículo 11. 1 Samuel 20 e 11. Diz assim: Então Jonatas, que é o pai de Mefibosete, disse a Davi: Vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas prometeu a Davi, por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai. Ele prometeu a Davi, por Yahvé, Deus de Israel, eu sondarei meu pai amanhã, à mesma hora. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal e ainda que ele castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo. E que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai. E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor cobrará de Davi. E Jonatas fez que Davi reafirmasse, jurasse por sua amizade e lealdade, porque Jonatas amava a Davi como a si próprio. Então aqui foi feita uma aliança. Porque Jonatas já tinha entendido que o Espírito de Deus tinha saído de Saul e que Davi era o escolhido de Deus para reinar, apesar dele não ser filho de Saul. Quem seria o herdeiro seria Jonatas. E Jonatas fala para Davi: olha, Davi, vamos fazer uma aliança? Quando o Senhor destruir os teus inimigos, porque até então Saul estava querendo matar Davi. Ele falou assim: olha, quando o Senhor destruir os teus inimigos, lembra-te de mim e da minha família. Se caso eu morrer também na guerra, proteja a minha família. E assim foi feito. Eles trocaram cajado, trocaram o cinto e a couraça e mais alguma coisa lá, que era assim que era feito o pacto, né? A aliança. Então, Jonatas e Davi fizeram uma aliança e concordaram com isso. E Mefibosete, como filho de Jonatas, fazia parte daquela aliança. Lembrando que Mefibosete só tinha 5 anos. Ele não lembrava dessa aliança. Porém, o que me traz à mente é que o nosso Deus é um Deus que gosta de fazer alianças. E por causa que o nosso Deus é um Deus que gosta de fazer aliança, nós também fazemos parte de uma aliança. E esta aliança, ela nos garante alguma coisa. Esta aliança, ela nos protege. Pode ser que, como Mefibosete, a gente esteja em uma situação não favorável. Pode ser que, como Mefibosete, quem olhe para nós só enxergue o defeito. Pode ser que alguém nos enxergue, ou até nós mesmos, como pessoas já caídas. Mas não podemos esquecer
que nós temos uma aliança. No Salmo 105, e o versículo 7, ele diz assim, é o salmista falando a respeito de Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus julgamentos estão por toda a terra. Ele sempre se lembra da aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Aquela que ele afirmou com Abraão e confirmou com juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel. Né? Quando chega no Novo Testamento, nós entendemos que nós somos a Israel de Deus. Então, se você não se sente aliançado, hoje eu quero dizer para você, faça uma aliança. Porque Deus gosta de aliança. O que é uma aliança? É um pacto, é um combinado. Não é? Eu combino com você alguma coisa, faça isso, mas faça com Deus. Faça a sua aliança com Deus. Porque Deus, da parte dele, já te aliançou através de Cristo. E o nosso Deus gosta de aliança. Mas, além de ser herdeiro de uma aliança, além de fazer parte da aliança, além de você, porque a aliança vai precisar dos dois lados. Né? Não adianta eu querer fazer um negócio, um combinado aqui com a Nivânia, se ela não quiser fazer comigo. Nós somos aliançadas porque nós acreditamos no mesmo Deus. Nós vamos para a mesma terra. Somos herdeiros do mesmo Pai. Então, nós temos uma aliança. Nós queremos caminhar para o mesmo objetivo. Não é? Então, além de fazer a aliança, eu preciso ser fiel, ser leal a essa aliança. Quando se é leal à aliança, eu estou tentando construir alguma coisa, tá, irmãos? Cheguem comigo. Alguma coisa acontece. Se a gente não der a devida importância à aliança, não vai acontecer nada. Mas se a gente der importância àquilo que nós fizemos, aquele dia que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, quando nós escolhemos andar aliançados com Ele, se a gente der valor a isso, vai ter o dia certo para a gente receber o efeito, o resultado dessa aliança. E isso não foi diferente com Mefibosete. Mefibosete estava esquecido, aparentemente, na terra de Lodebar. Porém, Davi, os anos já tinham passado, e tinha passado muitos anos mesmo, porque Mefibosete já era pai. Ele já tinha gerado um filho chamado Mica. Lembra que ele foi para lá com 5 anos? Ele já tinha gerado um filho. E Davi estava certo dia pensando, e está isso em 2 Samuel, no capítulo 9, ele diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa em memória da minha amizade, da minha aliança com Jonatas. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Esse texto me chamou a atenção, porque o rei perguntou apenas se ainda tinha alguém.
Mas olha a resposta de Ziba. Tem um neto do rei Saul, aleijado dos 2 pés. O rei perguntou se a pessoa tinha algum defeito? Foi isso que o rei perguntou? Não, ele perguntou se ainda tinha alguém. Mas olha como é o ser humano. Ele olha para você e ele só vê o teu defeito. Né? Então ele falou assim, tem um aleijado. Ou seja, não serve não, rei. O que é que tu quer com uma pessoa deficiente, né? Mas Davi não se importou com isso. Ele não se importou com isso. Ele manda buscar Mefibosete. Se você continuar lendo aqui no versículo 5, ele diz assim: então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Sabe o que me lembra aqui? A gente falando aqui do defeito de Mefibosete, eu fico lembrando que a gente não tinha direito a essa aliança. A gente não fazia parte dessa aliança. A gente era considerado, ou ainda somos pelo povo judeu, umas pessoas com defeito. Vocês são deficientes, porque o povo de Deus, escolhidos são eles. Porém, o rei manda chamar. E isso me lembra a passagem da Santa Ceia, que diz assim em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Irmão, seja fiel à aliança. Sabe essa ordenança do batismo e da Santa Ceia? Parece só um ritual, mas não, é o símbolo da nova aliança. Sabe o que significa a nova aliança? Significa que através do sangue de Cristo, esse que foi o pacto, esse que foi a aliança, através dessa aliança não existe mais grego, judeu, brasileiro, todos podem ser aliançados com Deus. Você foi alcançado através de uma aliança. Então seja fiel a esta aliança. Louvado seja o nome de Jesus. E sabe o que acontece? Quando a gente é fiel à aliança, a gente desfruta da aliança. A gente é encontrado pelo rei. A gente é chamado pelo rei. E ainda, aqui em 2 Samuel, dando sequência, por causa de uma aliança, isso aconteceu. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, ele não deu nem importância, tá? Que o outro falou que ele era aleijado. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostou com o rosto em terra e fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu: eis-me aqui, eis aqui teu servo, Senhor. Então, Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, eu darei a ti como herança, e também virás a comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Vale menos que um cachorro morto. Imediatamente, outra vez o rei também não se importou com o que estava sendo dito de negatividade. Ele falou assim: imediatamente Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e ordenou: dai ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e teus servos, e colherás dos frutos que o filho do teu senhor tem, para que possa se alimentar. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá a minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E toda essa gente ia trabalhar agora para Mefibosete. Sabe por quê? Porque o rei mandou chamar. O rei mandou chamar. Se você ainda não entendeu a circunstância de uma aliança, o poder que tem uma aliança feita com o nosso Deus, entenda hoje, o rei mandou chamar. E quando o rei manda chamar, sabe o que acontece? A gente se assenta à mesa para participar do banquete da nova aliança. E tem um mistério muito grande na mesa. Eu não anotei isso aqui, mas está vindo, eu estou falando, tá? Tem um mistério muito grande na mesa. Na mesa, a gente olha a outra pessoa no olho. Dificilmente você vai enxergar o defeito. Lembra que ele era manco de ambos os pés, aleijado de ambos os pés, mas ele estava na mesa. E não era qualquer mesa, era a mesa do rei. Sabe o que isso nos diz? Não importa os teus defeitos, não importa as tuas fragilidades, não importa o quão indigno você se sinta, porque você faz parte da nova aliança. E você foi convidado a estar na mesa. Venha para a mesa, como filho amado. O texto, ele continua dizendo que Mefibosete, ele comia a mesa do rei como um dos filhos. Porque quando o Senhor manda chamar, ele te põe na mesa. E como diz o Salmo 23, ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. O Senhor prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Não importa qual é a sua Lodebá. Não importa se Lodebá para você hoje é na sua saúde. Não importa se é no seu emprego, não importa se é na sua mente, não importa se é a sua fé que não está tão convicta assim. Não importa. O que importa é o rei mandou chamar, então saia de Lodebá e venha para a mesa. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Lodebá não é o nosso lugar. As circunstâncias, os problemas, as deficiências não definem quem nós somos. Quem tem aliança com Cristo não fica em Lodebá. Quem está aliançado, ele vem para a mesa. Quando você vier aqui à mesa, saia de Lodebá. Deixa as preocupações fora. Cláudia, mas vai resolver o meu problema? O pai pode resolver. O rei pode. Ele mandou te chamar. Ele pode. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar com o mistério da mesa. Quando você está à mesa, os seus defeitos desaparecem. E o rei começa a te restituir coisas que você tinha perdido. Não tinha mais alegria? O rei mandou chamar e te devolve a alegria. Eu tinha perdido toda a minha herança. O rei mandou chamar e te deu novamente a herança. E ainda te deu servo para cuidar da tua herança. Ah, mas eu perdi, Cláudia, a alegria da minha salvação. O Senhor, o rei, mandou te chamar. Você acha que você veio hoje aqui porque você quis? Você acha que você veio hoje aqui, porque toda quinta tem culto? Não, você está aqui porque o rei mandou chamar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você tem aliança, não importa quanto tempo você ficou em Lodebá, a aliança vai te favorecer. O rei vai te chamar. Glória a Deus. E ainda aprendo, amados, que posso até ter defeitos,
mas eu continuo sendo da realeza, porque o sangue de Cristo me garantiu isso. Aleluia! Em 1 Pedro 2:9 diz assim: porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Aleluia! Através de quê? De Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Lodebar é passageiro. Lodebar ficou para trás. O Senhor chamou para você ser filhos do seu amor, herdeiro de Cristo. Venha para o banquete, porque aqui embaixo é só um ensaio. O Senhor te aguarda para um banquete no céu, amados. Se isso não tocar o teu coração, tem alguma coisa errada. Nós somos chamados a sair de Lodebar. Este mundo não nos pertence. Aqui é só uma passagem. Venha para o banquete. Comece a ensaiar. Comece a louvar. Comece a engrandecer. Porque o banquete que o Senhor preparou para os seus é grandioso. E a Bíblia diz que terá uma multidão que não se podia contar. E eu espero estar no meio delas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Te encontro lá no banquete.